Bom dia, meu nome é Juan Carlos Navarro e estou aqui com minha colega Laura Ripani para falar sobre o impacto da revolução digital no trabalho na América Latina e no Caribe e no mundo. Como muda o trabalho e quais habilidades são necessárias nessa era digital? Daremos uma visão sobre esse assunto. Como vai, Laura? Olá, Juan Carlos. Muito bem, obrigada. O que você acha de focarmos primeiro na mudança do trabalho? Cada vez mais processos na indústria estão automatizados. Quer dizer, são feitos por máquinas sem intervenção do ser humano. Isso significa que alguns dos tipos de trabalho estão desaparecendo e, ao mesmo tempo, estão surgindo outros novos relacionados a atividades que as máquinas não podem fazer ou que complementam a tecnologia. De fato, especialistas dizem que a tecnologia vai substituir todos os tipos de trabalho. Eu não concordo tanto com essa afirmação. Acredito que vão desaparecer alguns, mas não todos. Sim, este é um ponto importante. De fato, é preciso saber fazer uma clara diferenciação entre trabalhos e tarefas. Pode ser que nem todo tipo de trabalho desapareça, mas muitas tarefas serão substituídas por robôs em quase todos os tipos de trabalho. Nesse sentido, a tecnologia permite substituir algumas tarefas no trabalho e complementar outras. E isso não é exatamente a mesma coisa que um tipo de trabalho desaparecer completamente. Claro, concordo totalmente com você. De fato, as tarefas mais rotineiras, as que se repetem mais, são as mais suscetíveis de serem automatizadas. Por exemplo, a tarefa de cobrar no caixa do supermercado é automatizável e, de fato, é cada dia mais automatizada. Outras tarefas não são tão fáceis de automatizar. Por exemplo, a tarefa de cuidar de um idoso ou de uma criança. É um caso. E, Juan Carlos, uma coisa que nos preocupa muito é o quão rápido alguns tipos de trabalho vão desaparecer com a automatização da indústria. Para dar uma ideia, o estudo da Universidade de Oxford afirma que nos próximos 20 anos, 47% dos trabalhos poderiam ser completamente automatizados. Outro estudo fala dos últimos 20 anos, em que se vê que o uso dos robôs nos Estados Unidos e na Europa foi multiplicado em cerca de 5 vezes. Também é importante falar aqui sobre quais setores são mais automatizados. Nos países desenvolvidos, são as indústrias da eletricidade, a eletrônica, o plástico, os metais e os maquinários. Contudo, algo que é muito interessante é que, nos últimos anos, essas tendências também estão sendo observadas no setor de serviços, mais especificamente no setor de transporte. Em vários países, estão sendo construídos campos de provas para veículos autônomos, porque acredita-se que, em pouco tempo, essa tecnologia será adotada mundialmente. Outro exemplo pode ser o restaurante chamado Eatsa. Neste restaurante, o cliente só interage com máquinas para fazer o seu pedido e não há ninguém para atender. Outro ponto interessante é que a forma de trabalhar das pessoas também será bem diferente de como é hoje. Claro, com acesso à internet, já não é tão necessário trabalhar em um escritório. No futuro, as pessoas poderão trabalhar de qualquer lugar e a qualquer hora. Além disso, as mudanças no trabalho serão mais frequentes, assim como ter vários trabalhos ao mesmo tempo. Assim, o trabalho tradicional de 9 da manhã até às 5 da tarde será algo do passado. Além disso, a chamada economia colaborativa ou sharing economy está transformando a relação entre o trabalhador e o empregador, como estamos vendo no caso de empresas como a Uber e a Airbnb. Laura, agora que já conversamos sobre como muda o trabalho em geral, por que não abordamos a América Latina e o Caribe? A região será afetada por essas mudanças? Você sabe que, segundo relatórios recentes, alguns países da América do Sul figuram entre os primeiros da lista quanto ao potencial mundial de automatização. Em alguns deles, cerca de 50% dos trabalhos poderiam ser automatizados. Os dados são super interessantes, mas acredito também que deve se lembrar do que falávamos antes, que nem todos os trabalhos terão esse destino. Por um lado, em nossa região, a mão de obra é mais barata em relação ao capital comparado com outras regiões. Em segundo lugar, as empresas da América Latina e do Caribe têm sido lentas na adoção de tecnologia. Tudo isso vai moderar a automatização. Um terceiro fator é que a brecha entre a demanda do setor produtivo e as habilidades das pessoas é muito grande, e é difícil fechar essa brecha. A questão das habilidades nos leva a duas perguntas muito importantes. Primeiro, quais habilidades os cidadãos da região precisam ter nesse contexto de mudança? E segundo, como poderemos fechar essa brecha? Sobre a pergunta sobre as habilidades,
Uma forma de organizar o pensamento sobre o assunto seria distinguir entre habilidades genéricas, especializadas e complementares, sempre relacionadas com a tecnologia digital emergente. As genéricas são as geralmente chamadas de alfabetização digital. A ideia é que toda a população tem que saber como mover-se com agilidade com o uso da internet e as interfaces básicas, como computadores, tablets e smartphones. As especializadas referem-se à habilidade de programar, hoje restrita a um grupo muito pequeno de engenheiros, mas que, sem chegar a ser universal, deverá ser mais generalizada. A codificação tem sido declarada uma disciplina obrigatória no Reino Unido e em Singapura, e na América Latina temos um pioneiro como Costa Rica, que, há pelo menos de 20 anos, introduziu o ensino de programação em um bom número de escolas primárias. As habilidades complementares são as que um bom número de trabalhadores precisará para colaborar ativamente com robôs e sistemas muito inteligentes em seus postos de trabalho. Queria terminar comentando que se fala muito de treinar a força de trabalho nas novas habilidades, mas tenho a impressão de que elas não são muito bem definidas, pelo menos não ainda. E com base no que você nos disse, acredito que a próxima pergunta seria: o que se exige para que os cidadãos da região adquiram essas habilidades? Parece que a tarefa é bem grande e complexa. Vai exigir priorizar essa questão com o consequente investimento de recursos. Uma questão especialmente relevante e difícil é a adaptação das instituições educacionais e de formação nesse mundo tão mutante. E claro, também se exigirá atrair talentos de fora da região de maneira proativa. Depois de tudo o que conversamos, algo que me parece importante levar em conta é como podemos nos preparar para o trabalho do futuro. No futuro, a educação de jovens já não será suficiente. Cada pessoa deverá continuar investindo em educação e informação ao longo de toda a sua vida. As empresas demandarão não apenas habilidades específicas a fins de uma ocupação, mas também habilidades como solução de problemas e habilidades sociais. Em última análise, isso é o que nos distingue dos robôs: a criatividade, a comunicação efetiva, a empatia e uma atitude proativa. Como resumo dessa conversa, Juan Carlos, a automação está avançando sem dúvida com mudanças profundas no trabalho e na forma de trabalhar. Considerando que a América Latina e o Caribe têm um potencial tão alto de automação e seus problemas de produtividade estão associados em parte a um atraso tecnológico, é importante gerar conscientização na região sobre a geração de habilidades digitais nos cidadãos. Nosso tempo está terminando, mas essa conversa está apenas começando e apenas temos que esperar que se intensifique a partir de agora na região. Muito obrigado.